pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o nosso papo é sério e necessário. Nesse mês de julho, nós comemoramos o Julho Amarelo, que é um mês de conscientização das hepatites virais, que são doenças que realmente precisam de nossa atenção, porque elas podem ter desfechos realmente importantes, né? E que podem requerer tratamentos urgentes. Então, hoje nós trouxemos convidados de peso para engrandecer e nos esclarecer várias dúvidas sobre esse tema. E o nosso tema de hoje, né, além do mês das hepatites virais, a gente quer falar sobre insuficiência hepática fulminante e o transplante hepático. Bom, a insuficiência hepática fulminante é uma patologia de risco, né, de risco iminente de morte, muito importante, muitas vezes silenciosa, e que pode acontecer em fígados normais. E hoje a gente está aqui para esclarecer com uma hepatologista renomada aqui de Brasília, a doutora Natália Trevisoli, e também com o cirurgião de transplante, doutor Luiz Gustavo Guedes, e eles vão ajudar a gente a responder várias perguntas sobre o tema, como, por exemplo, como é que é feita a fila de transplante no Distrito Federal? Quais são os sinais clínicos de uma insuficiência hepática fulminante? Então é isso. Espero que vocês peguem seu café, venham com a gente para mais esse podcast feito com muito carinho para vocês. Por favor, colegas, se apresentem para os nossos ouvintes. Bom, então vou começar agradecendo esse convite tão especial e me apresentando. Então, eu me chamo Natália Trevisoli, sou hepatologista, membro da Sociedade de Hepatologia do Brasil. Também sou coordenadora clínica do transplante de fígado no Distrito Federal e preceptora da residência médica em hepatologia. Bom, eu sou o Luiz Gustavo, eu sou cirurgião geral, a minha formação é de transplante de fígado. Hoje, acho que mais de 95% do meu tempo é dedicado ao transplante de fígado. Atuo então, no grupo do Instituto de Cardiologia, no Hospital Brasília, em todos os serviços, no Hospital Santa Lúcia, toda a rede aqui que a gente atende aqui no DF. Alguns anos aí de experiência aí com o transplante. E vamos lá para esse bate-papo, né? Para a gente trocar uma ideia legal aí sobre esse assunto que nos apaixona, né, Natália? Com certeza. Bom, doutora Natália, você poderia começar explicando para nós o que é a insuficiência hepática aguda? Sim, então é uma condição grave e potencialmente fatal, caracterizada por uma rápida perda da função do fígado em indivíduos que não tinham doença hepática crônica. Para a gente entender insuficiência hepática aguda, a gente precisa começar entendendo o que é uma hepatite aguda. Então, é uma inflamação do fígado na ausência de sinais de cronicidade, ou seja, em fígados com morfologia hepática normal, sem histórico de doença prévia. Bioquimicamente, a hepatite aguda vai ser traduzida em elevação de enzimas hepáticas, ou seja, aumento de transaminases, TJ e TGP. Ela passa a ser chamada de hepatite aguda grave quando ocorre coagulopatia, ou seja, alargamento de INR. E a condição mais grave, que seria a hepatite fulminante, é quando o paciente evolui com uma condição neurológica chamada de encefalopatia hepática, que marca... Projete os critérios? Os critérios de indicação de transplante a gente já vai falar, mas a determinação da hepatite fulminante depende da presença da encefalopatia hepática, que marca um paciente muito mais grave. Falando então dos sintomas iniciais dessa condição, muitas vezes os sintomas que se iniciam são pouco específicos. Então, o paciente começa com um quadro de astenia, dor em andar superior do abdômen, náuseas, vômitos. Ao longo do processo surge a icterícia, que é um sintoma mais marcante e que muitas vezes é o sintoma que motiva o paciente a ir para o hospital. E no desencadear da doença com maior gravidade, ocorre a alteração do INR e a encefalopatia. Certo. Nath, eu tenho uma dúvida. Qualquer pessoa pode evoluir com uma hepatite aguda grave, com uma insuficiência hepática fulminante? E quais seriam as causas e também como que a gente poderia prevenir um evento desse? Sim, qualquer pessoa pode evoluir com um quadro de hepatite aguda, possivelmente com evolução para uma hepatite fulminante. As causas mais comuns de hepatite aguda ou fulminante são as causadas por medicamentos, que são chamadas de toxomedicamentosas, e as causadas por vírus. Além disso, existem causas mais raras, como hepatite autoimune pode ter uma apresentação como um quadro de hepatite aguda, doenças mais raras, como uma doença genética que chama doença de Wilson, que está relacionada ao metabolismo de cobre, pode ter uma apresentação como uma hepatite aguda, inclusive fulminante. Doenças vasculares do fígado, como síndrome de Budd-Chiari, também pode se apresentar como uma hepatite aguda. Nesse caso, chama a atenção que normalmente é acompanhada de uma ascite muito volumosa.
Passando para as principais causas, globalmente, infecções virais agudas e medicamentos dominam as principais causas. Quando a gente pensa em infecções virais agudas, a gente pensa em vírus hepatotrópicos, por exemplo, hepatite A, hepatite B, podem cursar com quadros de apresentação aguda. Vírus não hepatotrópicos, como herpes, citomegalovírus, arboviroses, como dengue e febre amarela. Pensando em medicamentos, tanto medicamentos prescritos habitualmente, então a gente divide as reações medicamentosas em reações dose-dependente, que é o exemplo clássico é o paracetamol. Então, o paracetamol usado em doses muito altas vai evoluir com lesão hepática aguda, ou mesmo medicamentos tradicionalmente usados, corretamente prescritos. Vou dar o exemplo de amoxicilina com clavulanato. Em alguns pacientes podem evoluir com uma lesão hepática aguda grave, inclusive com necessidade de transplante. Essas reações são chamadas de idiosincrásicas, ou seja, dependem de uma relação organismo-medicamento bastante complexa, pautada por fenômenos possivelmente imunológicos, etc. E eu vou chamar a atenção para um mal que a gente está vivendo atualmente, que é o abuso de medicamentos autoprescritos, inclusive medicamentos fitoterápicos, chás. Então, no nosso serviço, a gente tem uma gama importante de pacientes que evoluíram, inclusive com necessidade de transplante, por abuso desses compostos. Por exemplo, cúrcuma, chá verde, chá de hibisco, maca peruana, que estão associados a poder supostamente diurético ou de emagrecimento e tem alto risco de causar lesão hepática. Eu não podia deixar de lembrar, né, que a gente tem visto também muitos pacientes usando testosterona, né, principalmente os homens aí querendo melhor performance em academia, né, ganho de massa muscular e que podem evoluir, né, por formas idiosincrásicas associadas à genética e a outros fatores que estão além dos nossos, muitas coisas ainda estão além do nosso entendimento, muitas vezes, mas evoluindo aí com insuficiência hepática fulminante e indo a transplante hepático. Então, muito cuidado com essa autoprescrição, né? Que a gente tem visto aí cada vez com mais frequência, infelizmente, né? Com certeza. E aí, complementando a pergunta de seria como prevenir, então, se a gente pensa nas causas mais frequentes, então, ter vacinação em dia, então, por exemplo, existe vacina para hepatite A, existe vacina para hepatite B, essas imunizações idealmente devem ser universais na população. Dengue, existe vacina também, lembrando que pacientes imunossuprimidos não podem ser vacinados, mas fora desse contexto é indicada a vacinação. Não fazer uso de medicamentos por conta própria, ter hábitos de vida saudáveis, não fazer abuso de álcool, por exemplo, seriam formas de prevenir. Muito bom, doutora. E assim, a senhora poderia explicar para nós quais são os sintomas e gravidade que as pessoas precisam reconhecer que, olha, não está normal, é preciso buscar ajuda. Às vezes, até mesmo o médico, né? Que ele tem que reconhecer que já tem que entrar em contato com a equipe do transplante. Sim, então quando a gente fala... Vou até brincar. Luiz, você pode falar também, apesar dessa parte ser muito clínica. Não, Fica à mas vontade. eu vou conversando ao longo aqui, acho que a Natália está indo super bem. Eu, por enquanto, não tenho nada Nada a declarar. acrescentar, mas a gente vai chegando lá. Bom, então quando a gente pensa em sinais e sintomas de alerta, primeiro a gente tem que pensar o que seria um sinal e sintoma de alerta para o paciente. Então, por exemplo, eu comentei que os sintomas são inespecíficos no início. Então, uns sintomas mesmo inespecíficos muito arrastados, o surgimento de icterícia deve motivar a ida ao hospital. Mas também fica um alerta para os médicos que recebem esses pacientes, porque o paciente da insuficiência hepática aguda, que pode evoluir para fulminante, ele vai dar entrada, geralmente, não com o hepatologista, não no serviço de transplante, e sim num pronto-socorro, numa UPA, num hospital geral. Então, o médico que está atendendo um paciente com elevação aguda de enzimas do fígado, que está evoluindo com alargamento do INR, e aí fica um marco INR acima de 1,5, é um sintoma de gravidade, que surgiu encefalopatia, idealmente já deve fazer contato com o centro de transplante. Esse contato é o mais precoce possível. Então, o paciente muitas vezes nem precisa ter a indicação já formalizada. O ideal é que isso seja antes, para que tenha tempo para essa avaliação ser adequada, que o paciente faça os exames necessários e consiga efetivamente transplantar caso evolua com a indicação. Tem algum exame, a senhora falou, dos exames necessários, que esse médico já pode adiantar no serviço que ele está? Tem. Então, nessa investigação da doença hepática,
é necessário um exame de imagem, porque justamente é o exame de imagem que vai excluir que o fígado tenha sinais de cronicidade, que aí caracteriza um quadro de fato agudo. Avaliação diária de enzimas e de função hepática. Então, lembrando, avaliação de lesão são as enzimas TGO e TGP, e avaliação de função é a medida da bilirrubina, do INR e da albumina. Então, a avaliação diária desses exames e já adiantar a pesquisa da causa. Então, uma anamnese minuciosa, se o paciente teve ingesta de algum medicamento, já adiantar o pedido de sorologias, pensando num possível transplante. Os exames dependem um pouquinho da idade do paciente, mas tipagem sanguínea, um exame cardiológico já feito, com certeza ganha tempo nesse processo. E aí eu vou pro... Pode falar, então, eu queria só complementa. acrescentar assim, bem na prática, assim, porque quando chega o paciente quitérico, muitas vezes num pronto-socorro, numa UPA, a primeira coisa que o pessoal vai pensar, tem pedra na vesícula, algum cálculo migrou, obstruiu o via biliar e muitas vezes essa investigação fica um pouco amarrada, demora para acontecer. Né? Então, assim, isso que a Natália falou é super importante, a anamnese minuciosa, assim, você buscar detalhes daquela informação. Poxa, fez um ultrassom, poxa, não tá batendo muito, assim, tem umas transaminases mais altas. Poxa, já começar a ligar o alerta, assim, opa, tá acontecendo, tem uma hepatite aqui, alguma coisa diferente acontecendo. Não tem cálculo Não é e a pedra, não é bilirrubina está cálculo. Não é, subindo. exatamente. Então, o que a gente vê na prática, né? Isso que a Natália falou é super importante, que assim, suspeitou, entra em contato o mais rápido possível com a equipe de transplante. Ah, poxa, mas não tem critério ainda. Poxa, não espera ter critério. Deixa que é melhor ele estar com a gente acompanhando, para quando fechar os critérios, a gente está com tudo pronto para poder incluir ele em lista do que a gente esperar. Porque esse atraso na investigação é o que muitas vezes faz a gente perder o time do transplante. Né? Porque assim, faz um ultrassom, uma tomografia, que às vezes são os exames que estão mais acessíveis, dependendo do local. Aí falou, poxa, não bateu nada. Ah, então vamos fazer uma ressonância. Poxa, mas a ressonância é mais trabalhoso, porque a gente sabe, ainda mais na rede pública, conseguir, né? Todas as limitações. E isso vai perdendo tempo. Então, assim... O que seria o time para o transplante? Ele não pode estar grave demais, nem bem demais? O que seria mais ou menos isso? Difícil explicar, né? Time esse é o ponto, né? Essa é a pergunta de 1 milhão. Porque, assim, o que é o time, então, para a gente? Então, o paciente não pode estar grave demais, que ele não tolere a injúria de uma cirurgia de grande porte, né? E não pode estar grave demais a ponto de ter complicações. Então, como a Natália falou, o principal problema é coagulopatia. Ele vai para INR incoagulável. Então, ele pode ter sangramento do sistema nervoso central. E aí, mesmo tendo o critério, ele perde a condição de ir para um transplante. Entendi. Então, assim, por isso que a gente fala, quanto antes você suspeitar e encaminhar, entrar em contato, às vezes até a transferência é uma coisa difícil de acontecer. Mas isso que a Natália falou, a gente consegue ir orientando, não, vai fazendo isso daqui, a gente vai ganhando tempo e a gente vai conversando constantemente. Perfeito, era uma dúvida que eu tinha. Nath, eu tenho uma dúvida também. Existe algum score, alguma pontuação, alguma escala que vocês usam para identificar que esse paciente está evoluindo mal, está evoluindo com critério de gravidade, maior chance de mortalidade e indicação de transplante? Como é que é feito isso? Sim, então a gente pode projetar agora. Então, nos pacientes que têm o diagnóstico de insuficiência hepática fulminante, ou seja, então relembrando que tinham fígado previamente normal, evoluíram com uma doença hepática aguda, com marcadores de gravidade, coagulopatia e a presença de encefalopatia hepática, a gente pode utilizar 2 critérios para avaliar a indicação de transplante. O critério mais utilizado é o critério de King's College, mas existe também o critério de Clichy, que usa o fator 5. Justamente pelo fator 5 não ser tão disponível, esse critério é um pouco menos usado. O critério de King's College ele é dividido entre as causas paracetamol e não paracetamol. Aqui no Brasil, de longe, as principais indicações são relacionadas a etiologias não paracetamol. Então, brevemente passando pelo critério, então um paciente com INR acima de 6,5 já fecha o critério, ou 3 de 5 variáveis. Lembrando que essas variáveis são justamente pensadas em pacientes que têm critérios sabidamente comprovados de maior gravidade. Então, extremos de idade, menor que 10 e maior que 40 anos, tempo de surgimento entre a icterícia e encefalopatia maior do que 7 dias,
Porque formas hiperagudas, ou seja, que fulminam com menos de 7 dias, geralmente têm melhor prognóstico, ou seja, eles são graves, mas eles tendem a recuperar mais. Causas desfavoráveis, que são etiologia medicamentosa, etiologia indeterminada, bilirrubina muito elevada, acima de 17,5, Acho que saiu aqui da projeção. INR, Coloca para nós aí, por favor. INR acima de 3,5. Os pacientes que preenchem, então, o critério isolado do INR, ou 3 desses 5 critérios que estão associados à maior gravidade, devem ter indicação de transplante. Caso esse paciente que tem indicação de transplante, por alguma razão não possa transplantar, a mortalidade supera 80%. Então, é um paciente realmente muito grave. É, de fato. Então, eu gostaria de saber também, doutor Luiz, Normal. ai, gente, quais são os critérios para entrar na lista de transplante? Isso que a Natália falou aqui, quando a gente fala da hepatite fulminante, tem que fechar os critérios, então, ou do King's College ou Clichy, né? E o que é interessante é que, assim, quando a gente fala da lista de transplante como um todo, tá? Assim, desde 2006, no Brasil, e na maior acho que quase todo mundo, a gente usa um critério, que é o score, né, do MELD, né, que é um score de gravidade. Então, quanto maior o valor de MELD, mais grave o paciente está. Então, ele teria uma necessidade maior do transplante, ele aguenta esperar menos tempo na lista. Mas quando a gente fala especificamente da hepatite fulminante, a gente fala de um paciente que ele é priorizado em lista. O que isso significa, então? A lista de transplante, né? Antigamente a gente até falava assim, era uma fila, mas fila dá aquela impressão assim, ó, quem chega primeiro está na frente, né? Então a lista não, a lista ela é uma coisa dinâmica. Então o MELD faz com que a lista seja dinâmica. Então quem tem um MELD mais alto, não importa se ele entrou hoje ou há um ano na lista de transplante. Quem tem um MELD mais alto precisa mais, então está mais à frente dessa lista. Mas na fulminante, ele entra como um critério de priorização. Então, eu falo para os pacientes assim, não entra na fila, ele vai na frente da fila inteira. Porque essa gravidade, essa mortalidade que a Nath falou aqui, acima de 80%, não permite que o paciente espere, né? Então, assim, quando a gente tem um doador compatível, a gente tem que buscar transplantar esse paciente o mais rápido possível. Então, ele vai à frente de todo mundo para ele que possa ser transplantado a tempo, né? Entendi. Luiz, aí aproveitando, né, já que a gente está falando especificamente de ciência hepática fulminante, mas também com a curiosidade, que eu acho que é a curiosidade de todos os nossos ouvintes, como é a lista de transplante normal, sem ser, nesse caso específico, da ciência hepática que passa na frente, né? Isso é bem interessante, sabe? Porque, assim, a gente sempre fala que a lista de transplante no Brasil ela é nacional, certo? Mas existe uma regionalização dela. Por quê? Porque se tiver um doador hoje aqui no Distrito Federal, a gente tem que dar prioridade para esses pacientes que estão listados no Distrito Federal. Então, acaba gerando uma pequena regionalização. E por nós vivemos um país muito grande, né? A gente precisa levar em conta nessas grandes distâncias que a gente tem para a gente poder utilizar o maior número possível dos doadores, né? Então, a lista se dá pelo MELD. O MELD é um critério de gravidade, né? Ele prediz a mortalidade em lista, né, em um período de até 3 meses, no paciente que tem doença crônica. Ele não é para o paciente, nesse caso, como a gente falou, da fulminante. Fulminante aguda. Então, assim, quanto maior o valor de MELD, mais grave, maior a chance que esse paciente tem de morrer nesse período de 3 meses. Então, ele precisa mais de transplante. O que chama a atenção dessa regionalização é que, vamos usar o exemplo aqui do DF. A gente tem um número muito grande de pacientes transplantados, de transplantes realizados, né? Então, esse ano a gente já fez mais de 70 transplantes. O que acontece? A nossa lista acaba girando mais rápido. Então, se a gente comparar com um estado como São Paulo, que é um estado mais populoso, consequentemente tem mais gente na lista, o MELD em São Paulo é mais alto. A gente, então, com o MELD mais baixo, a gente transplanta mais rápido. Então, essa regionalização acaba ajudando os nossos pacientes aqui do Distrito Federal. Então, é nacional, mas existe uma regionalização para favorecer a questão do time do órgão. Exatamente, até, né? Porque assim, esse tempo, assim, o fígado é um órgão que a gente acaba trabalhando assim, com um limite de 12 horas. Ele consegue ficar 12 horas
fora do corpo, no gelo, né, assim, sem receber sangue, sem receber oxigênio. Então a gente tem que tentar priorizar isso. Então, a gente tendo o serviço de transplante na região, a prioridade é que esses órgãos fiquem aqui justamente para dar tempo de a gente chegar, poder fazer o transplante com segurança, ter uma margem, né, de trabalho melhor e ter um melhor Porque desfecho. não é só transplantar, né? É retirar o órgão, Exato. é preparar o paciente, é entrar numa cirurgia Exato. grande, tirar o fígado. E são cirurgias super longas, né, às vezes. Assim, casos mais tranquilos, cirurgia dura em torno de 4 horas, por aí. Mas a gente já fez transplante em 12 horas. É, Então, assim, a gente tem que tem que viabilizar o órgão. viabilizar isso, né? Então, assim, claro que tem casos que a gente sabe que vai ser mais trabalhoso, a gente coordena melhor. Mas já teve situação que, poxa, você tem que ter uma margem de trabalho maior para poder ter o resultado de sucesso, né, para a maior parte desses pacientes. Legal. Luiz, uma coisa que é legal complementar são os critérios de compatibilidade, que é uma dúvida muito frequente, né? Sim. No fígado, o que a gente tem que olhar? Primeiro critério de compatibilidade é tipo sanguíneo. Então tem que ter tipo sanguíneo compatível, não precisa muitas vezes ser idêntico, né? Então tem que ter, esse é o primeiro critério. E o segundo maior critério que a gente leva em consideração é compatibilidade antropométrica. Eu sempre uso um exemplo lá, eu tive uma paciente assim que era pequenininha, tinha 1,50 m e pouco, magrinha, tudo. Falei, olha, a senhora é a primeira da lista hoje, mas se aparecer um doador que tem 2 metros de altura, concorda que não cabe na sua barriga? Ela não cabe, né? Então é por isso que às vezes um órgão de um doador não vai para o primeiro, ele vai às vezes lá para o 10º que está na lista. Por quê? Porque é o paciente que tem um porte físico maior que tolera aquele doador em questão. Então a compatibilidade não é só exames de sangue, né, tipo sanguíneo, local. Não, tem tamanho. E isso é uma coisa que a gente às vezes se surpreende quando a gente vai ver o doador, assim, porque a gente recebe essa informação, né, quando a gente recebe a oferta do doador pela central de transplantes, e a gente vai avaliar, poxa, mas é uma pessoa pequenininha e tem um fígado tão grande. Eu falei, mas é isso mesmo. E às vezes o contrário também acontece, um fígado de menor tamanho, e aí a gente tem que e é só na hora, tem que encaixar, é um no quebra-cabeça. paciente certo, né? Exato, né? E aí você tem que levar outras características. É um paciente que tem trombose de veia porta, é um paciente que é uma reoperação, sabe? Então, assim, é um quebra-cabeça, às vezes é difícil Muito de complexo. encaixar essas peças, mas... E é o encaixe perfeito que vai fazer o Sim, sucesso da exatamente. cirurgia. E às vezes o pessoal também tem dúvida, assim, se pode um doador vivo, né, para esses pacientes. Então, Pode, se né? puderem esclarecer Isso é em que super situação isso pode. Essa pergunta sempre vem, sabe? É. Eu sempre falo para os pacientes, sabe o que é o mais legal do transplante intervírus? Que é uma técnica brasileira, né? Você sabe disso. Né? Então, assim, a primeira vez que foi feito um transplante intervírus foi aqui no Não Brasil, em sabia. São Paulo, na USP. Né? A equipe do Dr. Silvano Raia, agora eu vou falar... 1985, eu ia primeiro transplante, intervivos. Não, acho que o intervírus o 85, acho que foi o primeiro com sucesso. O primeiro intervírus foi em 88, 89. Bom, mas enfim. Então é uma técnica brasileira, né? E de super sucesso, difundida no mundo inteiro e com um ótimo resultado. Dá para fazer? Dá. Mas assim, hoje, aqui no Distrito Federal, especialmente falando, a gente acaba não fazendo. Por quê? As indicações acabam sendo, as principais indicações que são feitas no Brasil, principalmente, são feitas de um pai e mãe, geralmente, né, um adulto que doa para uma criança. Hoje a gente, né, nosso grupo, pelo menos, a gente ainda não faz transplante pediátrico. Então, a gente usa essa técnica nessas condições, né, um doador menor, porque é difícil de você ter um doador com tamanho compatível com criança, né? E o outro motivo que a gente não faz de adulto para adulto é porque como a nossa fila roda bastante rápido, não tem por que eu colocar em um paciente, uma pessoa totalmente saudável. Eu até falo para os pacientes assim, ó, o doador tem que estar tão saudável que ele não precisava nem estar dentro do hospital, né? Para passar por uma cirurgia de grande porte, se a nossa lista vai rodar rápido e a gente faz com um órgão inteiro com um resultado melhor. Então a gente acaba não fazendo, mas é uma técnica super possível e com um ótimo resultado. Bom, doutora,
E você poderia esclarecer para nós até que momento o paciente ainda tem condição de receber um transplante? Sim, então quando a gente pensa em transplante, tudo começa com a indicação. Então, independente se o paciente é um cirrótico, um paciente com doença hepática aguda, como o tema atual, a primeira pergunta é: o paciente tem indicação de transplantar? Ou seja, os riscos relacionados ao próprio procedimento, porque justamente por ser um tratamento complexo, tem riscos relacionados à cirurgia e aos medicamentos que o paciente vai fazer uso depois para evitar a rejeição, que são medicamentos que cursam com aumento de chances de ter tanto complicações infecciosas como neoplásicas, se o risco do tratamento é menor do que o risco relacionado à própria doença. Se a conta fecha para que sim, então o paciente tem indicação de transplante. Mas especialmente no contexto da doença hepática aguda, qual é aquele paciente que está tão grave que ele não se beneficia mais do transplante? Essa pergunta é extremamente complexa e vários fatores entram nessa avaliação. O paciente que está muito grave com insuficiência hepática aguda, além das complicações hepáticas, ele começa a ficar um paciente com disfunção múltipla de órgãos. Então, ele é um paciente com maior risco de infecção, que cursa muitas vezes, por exemplo, com disfunção renal, que está em hemodiálise, que está com hemodinâmica alterada, precisando de drogas vasoativas, etc. Então, são critérios tradicionalmente considerados para dizer que um paciente passou o momento do transplante, que é uma definição que se chama too sick to treat. Então, doses muito altas de drogas vasoativas, uma infecção não controlada, disfunção múltipla de órgãos já muito grave, em que o paciente sequer tolera a cirurgia, complicações neurológicas irreversíveis, por exemplo, a doença hepática aguda fulminante, cursa com hipertensão intracraniana e edema cerebral. Então, um paciente, por exemplo, que teve herniação já não pode ser transplantado. Como no exemplo que o Luiz deu, um paciente que teve uma complicação hemorrágica grave, sangramento de sistema nervoso central. Então, essas condições seriam a que o paciente pode até ser que ele tenha indicação, mas ele não tolera um tratamento de grande porte como esse. E pensando que quando a gente indica transplante, a gente tem que pensar no paciente que a gente está indicando e no recurso finito que é o órgão. Então, tem que efetivamente transplantar quem tem chance do tratamento dar certo. Entendi. E aí o Luiz tinha falado, né, que o transplante a cirurgia é uma cirurgia de grande porte, que pode demorar de 4 a 12 horas. E como é que é esse pós-operatório imediato, esse paciente pós-transplante, como é que é lidar com esse pós-operatório imediato? Então, é bem complexo assim, o começo, né? Então, esses pacientes saem do centro cirúrgico, obviamente vão para a UTI, permanecem lá e a gente começa a fazer a monitorização dos exames, então, do paciente. O que a gente espera que aconteça nesse começo é que assim, ele vai ter, pela lesão de isquemia que aconteceu, ele vai ter uma lesão ao hepatócito, então as taxas de TJ, IgP vão subir, vai subir, vai alargar o RNI, né? Mas conforme esse fígado vai trabalhando, ele vai se adaptando ali a essa recuperação da cirurgia. O que a gente espera que essa curva que subiu comece a cair, a coagulação vai sendo controlada, os exames vão estabilizando e aí o paciente começa a ter boa evolução. Que aí é a nossa preocupação. Poxa, o problema é quando transaminases continuam subindo, continua em coagulopatia, então aí a gente tem que ir vendo o que está acontecendo, se tem infecção, amplia antibiótico, aí um monte de coisa vai acontecendo até a gente... Tem uma rejeição aguda, então, isso pode acontecer fígado, ou isso sabe, é menos provável? Não, você sabe que essa pergunta todo mundo faz pra gente, né? Porque assim, poxa, um fígado, o paciente teve problema, está tendo rejeição. O fígado é um órgão que ele tolera a rejeição, né? Ele é um órgão que tem uma capacidade imunológica muito grande. Então ele tolera um pouco a rejeição. E é muito difícil, é raro acontecer a rejeição hiperaguda que a gente fala. A maioria das vezes, quando a gente tem esses problemas aqui no pós-operatório recente, né, curto ali, imediato, são problemas relacionados ao enxerto mesmo. Então, assim, cuidados com o doador, né? Então, porque às vezes o doador teve alguma instabilidade, teve algum problema com o cuidado do doador, um tempo de isquemia muito longo, uma cirurgia que foi muito complexa, um paciente com trombose de porta, com fluxo sanguíneo reduzido. Então tem vários fatores aí que levam ao fígado não funcionar bem. E existem casos que, sem explicação, ainda assim acontece. São minoria, graças a Deus, são bem a minoria dos casos. Mas eu falo sempre, não é zero.
E nesses casos que você fez o transplante no pós-operatório imediato, o fígado não funciona bem, está indicado um retransplante. Um retransplante. Aí ele entra num quadro parecido com a fulminante, né? Só que Em prioridade máxima. ele entra em prioridade máxima de novo. Então, quando a gente fala de prioridade na lista, a gente basicamente fala dessas duas situações. É a paciente que não tinha doença hepática prévia, crônica, né? E fulminou. E o paciente que fez um transplante e o fígado não está funcionando. De forma grosseira falando, é uma situação bem parecida, porque os dois estão com o fígado sem trabalhar, né? Então, eles ganham o critério de priorização e passam na frente de todo mundo. Precisa transplantar um quanto antes. Urgente. E raramente pode ter a situação do ano hepático por trauma, mas isso é extremamente raro, que seria priorizado também. Essa complicação, que se chama não funcionamento primário, é gravíssima e se o paciente não transplanta em horas ou mesmo poucos dias, ele pode evoluir inclusive com óbito. Ele é um paciente funcionalmente anhepático, inflamado por uma cirurgia de grande porte, então tem altíssima mortalidade caso não consiga retransplantar. E aí é uma dúvida pessoal minha, né? A gente aqui no DEF tem algum tipo de diálise hepática em algum dos nossos hospitais? Não tem, né? Que a gente... Não. Não, eu desconheço também. Então, a gente tem muitos locais que têm um suporte otimizado para esses pacientes extremamente graves, mas sistemas de diálise hepática, como Mars, Prometheus, a gente ainda não tem aqui no DF. Tá. E aí, Nath, eu queria perguntar como é que é a recuperação desse paciente pós-transplante hepático? E se ele pode retomar uma vida normal depois do transplante? Como é que é isso? Bom, então a ideia do transplante é justamente devolver o paciente para a vida dele que a doença estaria impedindo que fosse efetivamente vivida. Então, o esperado, o ideal é que o paciente tenha tanto qualidade de vida melhor depois do transplante, quanto sobrevida melhor também. O tempo de internação vai variar se o paciente teve alguma complicação do transplante, as condições que esse paciente transplantou. Então, por exemplo, foi um paciente que veio internado depois de um contexto infeccioso grave, é um paciente que veio de casa, com estado nutricional do paciente no momento do transplante, se teve alguma complicação infecciosa, cirúrgica, entrou em hemodiálise no período do pós-transplante imediato, tudo isso influencia no tempo de internação. Esse tempo pode ser tão curto quanto 6, 7 dias, ou eventualmente prolongado, mais prolongado se o paciente precisar. O período inicial, o paciente é visto após alta semanalmente, depois esse tempo é espaçado gradativamente até que ele consulte pacientes com pós-operatório mais tardio, consultam, por exemplo, 2 vezes ao ano, têm uma vida normal, voltam às suas atividades profissionais, sociais, são reinseridos na sua vida familiar, etc. Lembrando que o segmento é para sempre. O paciente transplantado pode cursar com complicações do transplante, que devem ser adequadamente diagnosticadas e tratadas, e ele faz uso de medicamentos para evitar a rejeição, tratar a rejeição pelo resto da vida. De fato, quando a gente compara o fígado com outros órgãos sólidos, como coração e rim, o fígado é o que menos rejeita e a gente consegue usar doses menores de medicamentos imunossupressores do que pacientes transplantados de outros órgãos, o que acaba expondo o paciente um pouco menos a complicações graves da imunossupressão, como neoplasias e infecções. Mas o paciente precisa acompanhar e adequadamente usar os medicamentos pelo resto da vida. Então, os remédios é para o resto da vida, né? Sim. E aí, eu queria perguntar para o Luiz se você tem algum caso que te marcou aí nesses anos de transplante, assim, de algum caso muito interessante. Muitos casos, assim. Que você queira contar para gente. O Luiz, você trabalha com transplante há quantos anos, Luiz? 15 anos já. Luiz tem 15 anos, eu tenho 10 anos. Eu vou deixar ele exemplificar um caso, mas eu já adianto que devem ser incontáveis casos, né? Puxa, tem muitos casos. De fulminante, assim, que é o tema, assim, acho que um dos casos que mais emblemáticos, assim, que a gente teve que tomar decisões bem difíceis, isso quando, nos primeiros anos, quando eu trabalhava lá em São Paulo ainda, eu lembro que era uma menina, uns 18, 19 anos, era uma infecção viral, ela internou, fulminou rápido, e aí a gente teve uma oferta de um doador que era longe, a gente teve que viajar um sábado à noite, 5 horas de estrada para conseguir, porque não conseguimos avião. Falava, vamos conseguir avião para a volta se o órgão for bom. Eu lembro que eu cheguei lá no hospital fazer a avaliação, eu liguei para o meu chefe na época, falei, seguinte, primeira coisa, o fígado é bom,
Segundo, não cabe na barriga dela. Oxe. Aí ele falou, ele te ligo em 5 minutos. Aí ele falou, traz, que ela não vai aguentar esperar outro. E aí a gente trouxe, a gente fez o transplante. Obviamente, questão de espaço, não conseguimos fechar no primeiro momento. Fechamos só a pele, não conseguimos fechar nem a musculatura. A gente teve que ir para 3 reabordagens para ela. Pelo tamanho, puxa, teve uma parte do lobo esquerdo que necrosou, a gente fez uma hepatectomia. E no fim das contas a menina ficou super bem. Um tempo atrás até eu estava mexendo em coisas assim no site da ABTO, né, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E eu vi uma foto dela, assim, eu falei, poxa, isso tem mais de 10 anos. Eu falei, fazia muitos anos que eu não tinha notícia. E foi muito marcante, porque foram uma série de decisões complexas que a gente teve e que acabaram, graças a Deus, dando muito certo. Mas tem muita história. A gente tem uma menina estudante de medicina que... Quer contar alguma, Nath? Ela está animada aí, tô vendo. Eu lembrei desse mesmo caso. Então, ela transplantou durante a faculdade de medicina e hoje é uma colega médica que já, inclusive, atendeu outras pacientes transplantadas. Então, ela, como médica transplantada, teve a oportunidade ao longo da vida dela de atender pacientes do mesmo serviço. Então, é uma história muito bonita. E esse caso dessa menina foi super interessante porque ela percebeu que ela não estava indo bem, né? Lembra dessa? E aí ela começou a estudar o que podia estar acontecendo. E ela morava numa cidade, num local que não tinha acesso, o Estado não fazia transplante. E numa conversa com a mãe dela, falou, se eu ficar ruim, só tem uma coisa que pode me ajudar, transplante. E era hepatite autoimune? Caraca. Não, Medicamentoso, né? tóxico medicamentoso. E aí, quando ela passou mal, a mãe dela falou, puxa, eu tenho que levar para algum lugar que tenha transplante. Aí acabou conseguindo trazer Nossa, para tô cá toda e a gente Nossa. fez o transplante dela. E tá Nossa. super difícil, assim, tecnicamente. A gente achou que ela podia ter uma sequela neurológica, de repente ela acordou, terminou a faculdade. Caso de Lindo. sucesso. E aí, quando a gente personifica esses casos, a gente entende o quão é difícil a tomada de decisão de o to seek to treat. Então, uma coisa é ter o critério, outra coisa é ter uma pessoa com uma história, um rosto, uma família ansiosamente esperando pela notícia de uma oferta, assim. Então, são decisões muito difíceis e que, quando tem sucesso, são muito emocionantes. Nossa, lindo. Bom, e para transplantar a gente precisa de órgão, né? Exato. Vocês poderiam explicar para nós, assim, o que vocês acham que pode ser melhorado no Brasil com relação à campanha de conscientização de doação de órgãos, para que realmente novas histórias como essa possam acontecer? Bom, então, quanto mais esclarecida a sociedade, maior é a taxa de doação. O transplante é um tratamento médico assim que eu acho mais bonito, porque ele começa e termina na sociedade. Então, ele envolve um cirurgião extremamente treinado, um procedimento complexo, um aparato tecnológico de UTI, medicamentos de alto custo, o clínico, eu vou puxar a sardinha agora para o meu lado, o clínico que maneja esse paciente depois, uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, que nos dão todo o suporte, mas se não tiver doação, nada disso acontece. Então, tudo começa na doação. E é tão bonito isso que o órgão doado, ele não é da equipe, ele não é do paciente que vai receber, ele é da sociedade, fisiologicamente, filosoficamente, assim, falando de forma mais ampla. Então, ele é um bem da nossa sociedade. Então, isso nos dá uma extrema responsabilidade ao lidar com isso e para o paciente que recebe também, que tem essa dádiva e o dever de cuidar disso para sempre, né? E acho que assim, é a parte filosófica da sociedade, porque assim, é bonito falar uma coisa assim, porque isso é uma doação. Não é venda, não é troca. Você tem que doar. E as campanhas, né, que são feitas, elas são muito assim para conscientizar, principalmente a conversa com as famílias, porque quem doa é a família, né? Aquela coisa que a gente tinha na carteira de identidade, isso daí, sou ou não sou, não tem validade nenhuma. Então, poxa, você imagina sempre a situação daquela família que está recebendo a notícia que o seu familiar está com morte encefálica, não temos mais o que fazer e você ainda tem que pedir no meio disso tudo a autorização para doação. Então, quando a gente conversa, aumenta essa chance. E o que a gente sempre fala muito assim com os nossos pacientes, sabe? Que vocês têm que ser agentes divulgadores do transplante. Porque ninguém pensa em transplante até não for bater na nossa porta, até a gente não conversar, ter alguém próximo. E, que nem a Nath falou, assim, a sociedade tem que abraçar.
Então, conscientização da sociedade é o fundamental. Eu acho que a gente pode puxar essa pergunta. Você comentou de morte encefálica, né? O que seria um doador, assim, falecido? Então, boa, essa é uma ótima pergunta. O que é morte encefálica, né? Então, quando o paciente tem alguma injúria cerebral conhecida, tá? Então não pode ter uma coisa assim, puxa, desmaiou e está em morte encefálica. Não, a gente tem que saber o que aconteceu, o que levou o paciente para aquele quadro. E a gente tem que ter a comprovação de que aquele é um quadro irreversível. Como que a gente faz isso? Então, existe todo um protocolo de morte cefálica que precisa de pelo menos 2 médicos fazendo testes clínicos, né, em momentos diferentes, testando todos os reflexos neurológicos para saber se o paciente tem algum reflexo ou não, além de uma prova gráfica. Então, um eletroencefalograma, um Doppler, saber se tem fluxo sanguíneo no cérebro, se tem atividade elétrica. Então, com base nisso, a gente fecha o diagnóstico de morte cefálica. Legalmente, a partir desse momento, a pessoa faleceu, né? Mas assim, poxa, mas como que você fala que ela faleceu se o coração está batendo? Né? Se, poxa, eu tô vendo que tem movimento respiratório. E aí que entra o serviço, o trabalho de toda essa equipe que trabalha com a doação de órgãos. Explicar, não, está batendo porque a gente está administrando medicações que estão estimulando o coração a bater. Você está vendo movimento respiratório porque o paciente está entubado, ele está conectado num respirador mecânico. Né? O rim está trabalhando, por quê? Porque ele está urinando, porque tem fluxo sanguíneo irrigando o rim. A gente está alimentando o paciente ainda. Então, todos esses pontos a gente vai explicando até chegar naquele passo. E aí a gente sempre torce para que a família autorize a doação e a gente possa realizar o transplante. Luiz, eu sei que assim, Brasília tem se tornado, né, uma região expoente aí no transplante hepático, né? Eu queria que você contasse assim rapidamente sobre a história do transplante aqui em Brasília. A gente até tem uma imagem, né, que mostra aqui os Isso. transplantes por estado, né, no Brasil. Brasília, o serviço, né, no Instituto de Cardiologia e Transplantes ali começou em 2012, né? Então, desde 2012, um grupo veio crescendo esses números, ganhando expertise, e a gente foi conseguindo ampliar. Esses aí são dados, né, do Registro Brasileiro de Transplante, né, que é o registro oficial da Sociedade Transplantadora aqui no Brasil, que mostra que quando a gente coloca proporcionalmente, né, a população que nós temos no estado, o Distrito Federal é o estado que mais faz transplante proporcional à sua população. Então, a gente tem feito em torno de 48 transplantes por milhão, né, de população, que é um número bem acima do que o segundo estado ali, que é o Ceará, que faz um pouco 25, 26 ali, casos por milhão. Isso é fruto de muito trabalho, né, muita dedicação, muita noite, né, em claro, trabalhando, correndo, mas que, poxa, a gente vê, né, todo esse resultado que é fantástico, né? A gente poder devolver muito dessa qualidade de vida que a Nath falou, quando você passa no ambulatório e você reconhece o familiar e não reconhece o paciente, fala, poxa, esse trabalho deu certo. E muitas captações são realizadas fora do Distrito Federal, né? Então, exato, nós somos um grupo aqui. Nossa, assim, o Distrito Federal, pela sua posição geográfica muito central no país e também por fato de ser a capital do país, que nos favorece com a malha aérea comercial e da Força Aérea Brasileira, que é um parceiro gigantesco do Sistema Nacional de Transplantes. Se não fosse a Força Aérea, a gente não teria realizado tanto transplante no Brasil. Não estou falando Brasília, estou falando no Brasil mesmo, porque eles dão um suporte que é espetacular para a gente. Então, a gente recebe órgãos de todas as regiões do Brasil. Então, a gente já fez no mesmo dia, assim, no início desse ano, a gente fez 3 transplantes em 24 horas, um órgão que veio de Santa Catarina, um de Rondônia e um no Rio Grande do Norte. Então, assim, aqui, por quê? Porque conseguimos, a malha aérea nos favoreceu para isso. Muito legal. Bom, eu queria aproveitar, né, que a gente está terminando, mas esse podcast eu sempre fico emocionada porque cada vez mais os assuntos estão mais envolventes, os colegas estão, assim, compartilhando dessa sabedoria, desse conhecimento. Eu acho que estão engrandecendo muito o nosso bate-papo. E eu queria, assim, pedir para vocês, né, como hepatologista, como cirurgião de transplante, deixarem alguma mensagem para os pacientes que estão enfrentando alguma doença hepática grave nesse momento, ou mesmo aquelas famílias que estão esperando
um transplante hepático para os seus familiares aí que estejam enfrentando uma insuficiência hepática fulminante ou mesmo uma doença com MEL de elevado aí, né, uma doença hepática crônica. Bom, então vou começar com um recado para os pacientes. Então, dê atenção, né, aos sinais do seu corpo. O fígado é um órgão tipicamente silencioso, então a gente precisa se atentar a alterações, mesmo que leves, em exames realizados de rotina, presença da estatose hepática, que não é o tema do programa, mas é uma das grandes causadoras de doença hepática crônica atualmente. Então, dê atenção a pequenas alterações e pequenos sintomas e busque atendimento médico. Aos profissionais de saúde que atendem esses pacientes, então, quando o paciente evolui com sinais de gravidade, faça o contato num centro especializado de hepatologia, de transplante o mais precoce possível, para que esse paciente tenha tempo de fazer a avaliação e efetivamente transplante, se necessário. E o recado nesse tema é que o transplante é um tratamento muito bonito, é realmente apaixonante assim, trabalhar com esse tema. Os pacientes, como o Luiz falou, assim, às vezes depois de um tempo, um ano de transplante, a gente sequer reconhece a pessoa de tão debilitada, desnutrida, ela transplantou, ela fica literalmente irreconhecível mesmo. Então é um tratamento realmente muito bonito, até por todas essas questões filosóficas que a gente comentou. E puxando o gancho para o mês atual, que é o mês de julho, né? Então a gente está falando de insuficiência hepática aguda e transplante, mas julho é o mês da campanha do Julho Amarelo. Então, marca uma luta contra as hepatites virais. Justamente esse mês é escolhido pela data 28 de julho, que é do médico Samuel Blankenberg, que foi o descobridor do vírus da hepatite B. Então, a gente não pode deixar de lembrar das hepatites, que são doenças que estão felizmente diminuindo, mas são classicamente indicações muito importantes de transplante de doença hepática aguda e crônica. A hepatite C, historicamente, é a principal causa de cirrose, de transplante e de perda do enxerto, e vem reduzindo graças a tratamentos mais eficazes. Bom, acho que não tem muita coisa para eu complementar, né? Porque depois dessa aula aqui da Nath. Mas assim, acho que a grande mensagem é isso mesmo, né? Assim, manter, buscar, né? Os colegas profissionais que estão atendendo esses pacientes sempre buscar sempre a gente o mais rápido. Poxa, não tem problema, eu digo, a gente trocar uma ideia. Muitas vezes a gente tem colegas assim, poxa, queria discutir um caso. Falei, vamos lá, nosso telefone não desliga, né? E a gente que trabalha com transplante, a gente sabe que essa disponibilidade, o tempo é fundamental. Então, assim, precisou de ajuda? Chama. Não tem problema nenhum. Não se preocupe se é sábado, se é domingo, se é Natal. A gente está sempre trabalhando. E para os pacientes é isso. É cuidar, acompanhar, acreditar que o transplante é um tratamento efetivo, que muda a história do paciente, que muda todo esse desfecho. E que tem uma perspectiva de longo prazo muito boa, né? Então, ele dá certo, né? Por mais de todos os problemas que a gente tenha, ele dá certo. Bom, e a gente está encerrando aqui, né? O nosso podcast de hoje foi maravilhoso, mais uma vez, né? Eu acho assim, a gente trazer à tona, né, uma doença muitas vezes invisível que vem alterando, né, a função hepática, ou às vezes uma doença invisível que vem abruptamente atacando o fígado, e a corrida contra o tempo da gente conseguir colocar esse paciente num critério de doença tratável, né, para poder ser submetido ao transplante. Então, assim, muito bonito, né? Tudo que vocês fazem, eu só posso agradecer em nome, como hepatologista, como médica e também como cidadã, né? Nossa, obrigada mesmo. Agradecer a disponibilidade de vocês por estar aqui hoje conversando com a gente sobre esse assunto. Agradecer a AGB, né, que é a nossa patrocinadora, a Ana, porque é a minha companheira firme e forte aqui do podcast. E dizer que foi maravilhoso que a gente encerre esse podcast aqui, agradecendo a todo mundo. Muito obrigada, Vitor. Gabriel, eu queria só que você finalizasse com essa imagem para nós aqui dos transplantes de Brasília, né, os pacientes. E fica o nosso convite nesse Julho Amarelo, a reflexão e a ação. Então, você, paciente, você, médico, aqui, deixa eu te entregar. Vamos lá, projeta para nós. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Então, nesse Julho Amarelo, fica o nosso convite à reflexão. Então, façam seus exames, conversem com o seu médico sobre a saúde do seu fígado e, sobretudo, converse com a sua família também sobre ser um doador de órgãos. Porque, como a gente viu hoje, essa decisão já está
acertada, né, e decidida previamente, vai adiantar muito a vida dos pacientes e vai realmente salvar vidas. Então, fica o nosso convite a essa reflexão. E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilhe. Essa informação pode salvar vidas. Um abraço, pessoal, e nós estamos finalizando esse podcast. Quero agradecer muito a todos vocês e aos nossos ouvintes. Um abraço, Bom, gente. queria lembrar só mais um detalhe. Nesse mês do Julho Amarelo, é importante dizer que, dentro da campanha do Julho Amarelo, mês de conscientização das hepatites virais, né, que a gente tem aí o intuito, né, de eliminar as hepatites virais até o ano de 2030, para diminuir o número de doenças crônicas, cirrose, câncer de fígado, transplante hepático relacionados às hepatites. A gente tem que lembrar que, se você nunca fez um teste, né, sorológico para hepatite, principalmente hepatite B e C, que são as hepatites crônicas, por favor, façam seus testes sorológicos. Todo indivíduo, ele deve fazer pelo menos uma vez na vida o teste sorológico para hepatite B e C. É o recado de hoje também que eu queria deixar. Porque às vezes são silenciosas essas doenças, né? Geralmente são Quando silenciosas. manifesta, já está crônico, né? Quando manifesta, já está em fase de cirrose. É. E muitas vezes o transplante hepático é que vai salvar essa vida. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Um beijo enorme para vocês. Beijo. Até a próxima.